O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que não vai recuar em suas decisões envolvendo Jair Bolsonaro e as sanções do governo americano. Janaína Camila, quem tem os detalhes, especialista na cobertura de Supremo Tribunal Federal. O que mais Alexandre de Moraes respondeu a esse jornal norte-americano, Janaína? Pois é, entrevista que repercutiu bastante, né, Bruno? E tanto que o jornal dá o título a essa entrevista, chamando o ministro Alexandre de Moraes de o juiz que se recusa a ceder à vontade de Donald Trump. E aí, nessa entrevista, Alexandre de Moraes diz exatamente isso, que as sanções, as diversas sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos até o momento no Brasil, a sanção econômica, com tarifaço de 50% em cima dos produtos brasileiros, as sanções contra os ministros do STF, que acabou revogando vistos norte-americanos dos ministros do STF, a própria sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, com base na lei Magnitsky. Ele diz o seguinte, o ministro, que isso não vai fazer ele nem o STF recuar 1 milímetro sequer nessa questão envolvendo o processo de Jair Bolsonaro, que está prestes a ser julgado, né? Na semana que vem, a partir do dia 2, começa o julgamento ali do núcleo crucial que envolve Jair Bolsonaro. E aí o ministro Alexandre de Moraes diz que não há a menor chance disso acontecer e que enquanto for necessário, a investigação vai continuar. Embora, segundo o ministro diz aí, essas sanções não sejam agradáveis. Ele chama as sanções de desagradáveis. Bom, só lembrando que o ministro Alexandre de Moraes, ele é o relator de todas as ações, né, envolvendo a denúncia de golpe. São ao todo 31 réus de 5 ações penais. Na prática, 4 ações penais que vão ser todas julgadas em breve. Na semana que vem já a ação penal que tem ali 8 réus, incluindo Jair Bolsonaro. E aí, com relação a todo esse processo da denúncia de golpe, o ministro Alexandre de Moraes disse nessa entrevista ao Washington Post o seguinte: faremos o que é certo, receberemos a acusação, analisaremos as evidências e quem tiver de ser condenado, será condenado. Quem tiver de ser absolvido, será absolvido. Aí o ministro também ele relembra ali alguns episódios da história da política aqui no Brasil, envolvendo um período de ditadura, na gestão de Getúlio Vargas, no próprio período de ditadura militar. E aí ele diz o seguinte, que por isso e pelo fato dos Estados Unidos não ter nunca vivido uma ditadura militar, ele diz aí que para a cultura norte-americana é difícil compreender a fragilidade da democracia. Ele também faz referência, Bruno, a Eduardo Bolsonaro, né? E toda essa questão envolvendo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que estaria ali atuando junto a representantes do governo de Donald Trump, junto à Casa Branca, levando informações ali para a Casa Branca, para levar para que o governo dos Estados Unidos aplique penalidades a autoridades brasileiras, né, e tudo mais. Enfim, o ministro Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, ele chama de falsas narrativas que acabaram envenenando a relação entre Brasil e Estados Unidos, baseada aí em desinformação nas redes sociais. Aí ele fazendo uma clara referência, assim, a essa atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Essa é a entrevista, então, de Alexandre de Moraes, que acabou repercutindo bastante aqui em Brasília, viu, Bruno? Repercussão imediata, sim. Janaína Camelo fica de olho em outras repercussões. Já já voltamos a conversar, inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso, que hoje foi homenageado